Olá, olá, eu sou José Medrado e estamos iniciando nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior. Esse compromisso que nós temos semanalmente, vocês podem me ver mais de uma vez, né? Porque a TV Mundo Maior reprisa. E eu conto com a sua participação, com os seus questionamentos. Você pode mandar o seu e-mail para visãosocial@tvmundomaior.com.br. Pode entrar no site da TV Mundo Maior, www.tvmundomaior.com.br, e mande pelo Fale Conosco. Ou ainda, você veja bem, só falta ser até por sinais de fumaça. Ou ainda, você pode telefonar para Salvador, passar um fax. A nossa central telefax é 71, é o DDD daqui de Salvador. E o telefone é o 3336-8037. 3336-8037. Meus amigos, olha, por conta de um e-mail que Maurílio me mandou há uns programas passados aí de Pernambuco, falando a respeito da pergunta 723 de O Livro dos Espíritos. Pergunta esta que aborda, que fala da carne e diz que a carne nutre a carne. Então, criou-se uma celeuma muito grande, porque vamos aqui à pergunta para que efetivamente tenhamos a resposta precisa. 723, aqui, Medrado. Cadê? Aqui, 723. Muito bem, aqui está. A alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural. Na vossa constituição física, a carne nutre a carne. De outra maneira, o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem o dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, pois, se alimentar segundo o exige a sua organização. Então, o Maurílio questionou porque a Sociedade Brasileira de Nutricionistas diz que hoje já tem forma de substituir a proteína da carne, e sabemos que é verdade. E sabemos que é verdade. E sabemos que efetivamente há condições. Mas olha, é preciso que nós entendamos que Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1857. Tem alguns puristas aí, ortodoxos, que dizem, não precisa de revisão. De fato, a base, o edifício doutrinário da nossa doutrina não precisa de revisão, o Livro dos Espíritos, nem o Pentateuco de um modo geral. Mas o próprio Allan Kardec diz que temos que andar de mãos dadas com a ciência, é uma questão de lógica. Então, se a ciência diz que há instrumentos, há alimentações que podem substituir as proteínas da carne com precisão, por que não? Então, não quer dizer que Allan Kardec, os espíritos, ensinaram errado, mas naquele momento não se tinha esta visão. Além do mais, é bom que se diga que aqui no final diz assim, ele deve, pois, o homem, né, se alimentar segundo exige a sua organização, a organização do seu corpo. Eu, por exemplo, como carne, gosto de carne. Eu acho que não deve ser uma questão impositiva, não deve ser uma questão de que, não, olha, porque as toxinas... Não. Eu penso que se você puder, não quiser, substituir, se sentir bem, pronto, tá ótimo. Mas se você ainda sente necessidade, são as coisas... Eu até nessas horas, eu me lembro muito de Jesus, é claro, quando diz que o mal não está no que entra pela boca do homem, sim o que sai. Claro que se uma pessoa é diabética e vai comer doce, vai piorar. Claro, se você tem problemas de saúde em relação à ingestão de carne, claro, evite, mas não simplesmente porque tem toxinas, energias pesadas. Eu acho isto, certo? Uma discussão sobre os sexos dos anjos. Eu acho que cada um vai se sentir ajustado ou adequado à situação que mais lhe apraz e lhe deixa confortável e bem de saúde. Eu adoro carne, certo? Então, a churrascaria é uma miséria. Hein, Marquinhos? Você come carne, Marquinhos? Ora, uma picanhazinha argentina assim. Oh, maravilha! Eu sou da opinião que eu penso que nós devemos dar prioridades a determinadas substituições antes de chegarmos a esta coisa mais radical. Tem tanta coisa ainda que eu preciso mudar, pelo amor de Deus. Tanta coisa. Não é? Pois é, hoje vocês estão estranhando um pouco o nosso cenário, porque eu não estou do lado de fora da minha casa, eu trouxe vocês para dentro de minha casa, porque está chovendo.
está chovendo e efetivamente ali poderia gerar algum desconforto. Então vocês estão aqui dentro da minha casa. Mas vamos logo, vamos aqui às suas perguntas, aos seus reclamos. Helena Maria, ela é de São Paulo. José Medrado, você acha que os espíritos que encarnam em meninas são diferentes dos que encarnam em meninos? O que justificaria a maior docilidade das meninas? Ô Helena Maria, não é necessariamente a docilidade do sexo, não é? Do sexo masculino ou feminino, mas do espírito que está reencarnando ali. Porque há espíritos que reencarnam e ainda guardam assim aquela coisa tosca. Eu penso que o ideal do processo evolutivo vai ser exatamente você chegar àquele ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? Você ser um homem, mas com a sensibilidade, a doçura de uma mulher. Ser uma mulher com a doçura e a feminilidade femininas, mas também guardando a iniciativa. É o equilíbrio entre o intelectual e o sentimental. Coisa que hoje em dia a gente vê mais assim, o emocional, o sentimental das moças, das mulheres, e mais assim o racional, não é? O intelectual, não no sentido de conhecimento, de saber, mas assim, aquele sentido mais pragmático de raciocinar nos homens. Eu acho que o ideal, eu penso que o ideal é pegar os dois, bater no liquidificador e dar um som. Eu acho que este vai ser o ideal do ser humano para o século XXI que começamos, terceiro milênio mais adiante, sabe? Eu penso que vai ser exatamente isso. E esperemos que daqui para lá se quebrem os preconceitos, se quebrem as barreiras, não é? Que se dê os mesmos direitos, porque hoje em dia ainda, e isso é sabido, um homem na mesma função que a mulher ganha mais do que a mulher. A gente sabe que o homem, de um modo geral, isso está mudando, é bem verdade, não ajuda a mulher nas tarefas de casa, então a mulher tem dupla jornada de trabalho, na rua e em casa. Então esses processos vão sendo ajustados à medida que nós vamos evoluindo. E ainda bem, não é verdade? Imagine na década de 60 se o homem pusesse uma camisa rosa. Hein, Marquinhos? Ave Maria! Ia ser o Deus nos acuda, ia chamar de tudo quanto é coisa. Não, hoje em dia já se permite. Eu vejo, hoje está essa coisa aí de metrosexual, ubersexual, nada contra, registro. Eu acho que as pessoas devem buscar os seus ajustes e se sentirem dentro de um processo ético, de um processo, digamos, sem confrontos sociais, viver a sua vida naturalmente. Então os homens hoje já estão fazendo plástica, já estão, o que eu acho ótimo, certo? Já vejo líderes espíritas assumindo homens que pintam o cabelo, olha que maravilha! Eu me lembro que alguns anos atrás, eu ouvi de uma pessoa que não poderia cogitar a possibilidade de que um médium pintasse o cabelo. Não, mas a lei não pinta não, é oração, é muita oração. Então a oração empretece o cabelo e eu não sabia disso. Que bobagem, meu Deus. Que bobagem, que bobagem. A questão da peruca de Chico Xavier. Eu perguntei a Chico, uma vez, Chico, eu já ouvi tanta coisa, Chico. Tanta coisa. Que é porque passa a mão na sua cabeça e mexe no seu chakra coronário, não sei o quê. Afinal de contas, Chico, por que você usa peruca? Ele disse, meu filho, é para ficar menos feio. Em outras palavras, por vaidade, como no livro As Vidas de Chico Xavier, ele volta a falar isso a Marcel Sotomayor. E que bobagem! Qual era a bobagem? Isso ia decrescer em que a grandiosidade daquele ser? Ai, mas é isso mesmo. Aqui temos um anônimo. Como me livrar do ciúme doentio que tenho de minha mulher, que não dá motivos, e de minha filha? O anônimo, buscar uma psicoterapia. Não tem outro caminho não, querido. Você tem que ver o que é que está lhe motivando essa insegurança. E você sabe que o ciúme tem um efeito inverso do que se pretende. O ciumento se propõe a controlar, a monitorar. E o efeito é exatamente o inverso.
Porque as pessoas, não estou dizendo do caso sua família, mas tende a omitir que foi para ali, que foi para acolá, com medo da confusão que o ciumento ou a ciumenta pode gerar. Certo? E olha, ninguém prende por ciúme não. Liberte que aí você prende. Você é ciumento, Marquinhos? Mas assim, de ficar... Tá onde? Por quê? E que não a música de Roberto Carlos, daquela época, assim, da Jovem Guarda. Eu acho que era Roberto Carlos que cantava, né? E esse telefone que não para de tocar. Quero então saber logo quem lhe telefonou e diga o que queria e o que você falou. Pois é ciúme, ciúme. E é assim mesmo. E ele é devorador. Se você permitir uma pontinha maior, porque em verdade eu acho que todo mundo tem ciúme. Né? Todo mundo tem o ciúme. Mas se você eu acho porque o ciúme, eu penso que faz um pouco parte do instinto de conservação, não é? Então, mas no momento que você se permite ampliação, o crescimento dele, aí a coisa pega e pega feio, não é? Porque ele é devorador. Você é tão interessante que o ciumento, ele passa a chegar àquela posição, Marquinho, de querer achar o que vai dar razão às suspeitas fantasmas dele. Então, ele tem a suspeita de que está sendo enganado, então ele passa a procurar os indícios do enganamento, da enganação, o que for. Ele passa a buscar esse indício. Aí vira uma neurose, uma paranoia. Uma paranoia. Eu sei de pessoas que levantavam assim de madrugada para pegar celular de marido, para poder ver qual foi a última ligação, para fazer a ligação para ver se era voz de mulher. Isso é maluquice, né? Nós vamos ao intervalo. Eu volto logo em seguida. Não sai daí, é rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Veja. Cidade da Luz. Idealizada, fundada e presidida pelo médium José Medrado, a Cidade da Luz está situada num dos mais belos cenários da orla marítima de Salvador. Nesse amplo local funcionam o Centro Espírita Cavaleiros da Luz. Criado em 1978, teve José Medrado como um dos seus fundadores. É uma associação civil sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal e inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social. Além de palestras doutrinárias, evangelização de jovens, socorro fraterno, atendimento fraterno, cursos e estudos da doutrina, o Centro Espírita Cavaleiros da Luz desenvolve ampla atividade na área social, com programas de assistência a gestantes, mães, dependentes químicos, pessoas em situação de rua e moradores de invasões, através da caravana Carlos Murion, além de distribuição de cestas básicas a famílias de comunidades assistidas, oferecimento diário de sopa na instituição, confecção de roupa para crianças do orfanato e pessoas em situação de rua. O Lar Luz do Amanhã. Orfanato com capacidade para 63 crianças do sexo masculino em regime de internato, proporcionando além de moradia, alimentação, oficinas profissionalizantes, assistência odontológica, médica, pedagógica, psicológica e psicopedagógica. Integra o orfanato o Centro de Adoção Tércia Borges, inaugurado em fevereiro de 2005. As crianças por ele acolhidas passam a pertencer à ampla família já existente no orfanato, caso a adoção não ocorra. A oficina de costura Romana Medrado, que funciona no lar, atende às necessidades de vestuário não só dos meninos do orfanato, como de gestantes, recém-nascidos e pessoas assistidas pela caravana Carlos Murion. Conheça mais sobre a Cidade da Luz. Entre em contato por telefone 3363-5538 ou visite nosso site www.cidadedaluz.com.br. Estamos de volta pela TV Mundo Maior com o programa Visão Social. Eu aqui, você aí. Solange André, esses últimos programas não têm estado conosco.
Ela está até aí em São Paulo, acompanhando o irmão que ficou dodói. Então, estamos, eu e Marquinhos, sendo tudo. E ó... E olha, rapaz, que a velhinha, viu? A velhinha faz uma falta porque a organização dela, aquele negócio, sabe? Mas a gente vai se virando aqui como pode, sabe? Tá Marquinhos ali com o telefone, tá com o relógio para ver o tempo e ele não enxerga, ele bota para lá e... e afasta o negócio. Ai, Deus. Não se ganha nada e ainda é divertido, viu? Pois é. Você pode participar mandando a sua pergunta para visãosocial@tvmundomaior.com.br, pelo próprio site da Mundo Maior, que é o www.tvmundomaior.com.br, tem um Fale Conosco lá, ou mande para a central Telefax, DDD daqui de Salvador, da onde é gerado o programa, é o 71, e o telefone é 33368037. Matias Ferrari. Pô, rapaz, Ferrari, olha, o cara é bala. Pensando o quê? De Jundiaí. José Medrado, o que você acha de se permitir mediúnicas livres ao público? Não seria uma boa maneira de se fazer o descrente acreditar? Pois estaria vendo o que se passa e assim tendo elementos para ter fé. Qual a sua opinião? Matias, olha, honestamente, eu não veria problema, porque a não ser administrativa, a depender da instituição, né? Tem instituições grandes, porque Chico Xavier fazia isso. Quando o Chico recebia aquelas mensagens dele, era o quê? Mediúnica pública. Ele psicografava na frente de todo mundo, não é verdade? Mas pelo seu argumento, aí é que eu acho que devemos ter preocupação, amigo. Sabe por quê? O que nós vemos por aí afora de mediunidade que precisava ser revista, porque tem mais processo histérico, processo de autoenganação, porque a pessoa muitas vezes não percebe, animismo, que é de qualquer forma válido também, mas de mistificação consciente, de sem vergonhice, com todo respeito, eu penso que o tiro sairia pela culatra. Você ia pensar que as pessoas iam ali sair crendo, mas iam sair muitas vezes, a depender do lugar, a depender do médio, do que se visse na reunião, até mais perturbados. Né? Eu penso assim. Agora, não vejo nada demais, honestamente. Eu não vejo nada. Ah, porque o pessoal fala, Marquinhos, porque poderia chocar. Porque é choque maior do que a gente vê esses filmes de terror na televisão aí. Sabe? Mas a minha preocupação é a questão administrativa, como que critério você teria nos centros muito grandes, não é verdade? E essa questão mesmo de se colocar, de se expor algumas coisas que a gente vê, até por programa de televisão que de vez em quando passa, não é? A gente vê que efetivamente a coisa poderia ser preocupante, ok? Cleiton, será Cleiton da dupla Cleiton e Cleidi? Cleiton de São Paulo, não, de São Paulo, Cleiton e Cleidi são do Rio Grande do Sul. Gostaria que falasse sobre homossexualismo pela visão espírita. E tem aqui Marcelo Bonito, olha o que Marcelo me diz. É o mesmo tema, Marquinhos. Olha o que ele fala. Uma causa de homossexualismo masculino pode ser um pai muito restritivo e dominador? Tem como se combater isso ou só ocorre em terreno propício? Obrigado, Marcelo. Não sou eu não, graças a Deus. Olha a preocupação. Que preconceito bobo, rapaz. Por que as pessoas iam achar que é você? Olhe... Olha, Marcelo e Cleiton, a verdade é que ninguém sabe qual é a causa do homossexualismo. Ninguém. Muito se estuda, muito se avalia. Você sabe, existe inclusive, olha, o neurobiólogo Rogers
Vygotsky, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, ele fez experiências de laboratórios com ratos e seres humanos, ambos fêmeas, que receberam testosterona, o hormônio masculino, né? Ainda em fase intrauterina. E ele observou que esses animais e também as pessoas desenvolveram, digamos assim, atividades homossexuais. Ele então se apoiou na questão hormonal. Já Dan Hammer, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, ele é geneticista, ele disse que é um gene, que ele chegou até a denominar esse gene, chamado de GAY1. Ele disse que é um gene, então seria uma coisa genética, certo? Daryl Bem, que é um psicólogo da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, diz que são por questões de formação familiar dentro do meio. Você coloca, Marcelo, se não seria um pai dominador, a homossexualidade masculina. A informação que se tem dos psicólogos é exatamente o contrário. Uma mãe dominadora que poderia gerar essa possibilidade. A verdade é que ninguém sabe do que se trata, por isso que não devemos ver com horror, muito pelo contrário, sabe? É trazer para o coração e ver como um normal não, que eu estou falando até besteira, dizendo ver um normal, ver como uma situação comum da vida. A orientação sexual daquela pessoa é homossexual, aquela pessoa é digna, pronto, é digna, sabe? Por quê? Ser heterossexual quer dizer que vai ser mais digno que um homossexual? Vai depender da conduta de um e do outro. Não é o rótulo que vai trazer na testa que vai dizer se aquela pessoa é digna ou mais digna ou menos digna. Então é a recepção com naturalidade mesmo, como não é qualquer um hétero, um bi, sei lá. O que vai determinar, digamos assim, a conduta daquela pessoa não é a sua orientação sexual, mas sim a sua formação, seus princípios, seus caracteres. Os seus caracteres, né? O seu caráter, ok? Vamos aqui, Cristiano é de Morrinhos. Onde é Morrinhos, Naquil? Goiás, rapaz. Você não sabe onde é Morrinhos? Que horror. O cego pode sonhar vendo as coisas do mundo como elas realmente são? Se já nasceu cego e nunca viu nada? Você sabe, Cristiano, que eu perguntei isso uma vez a um cego. Ele tem as imagens que a imaginação dele guarda. Então, o que está é o registro da imaginação. Então, e eles têm, claro, né? Eles têm imaginação. Então, você imagina o que é o sol para eles. É uma bola que esquenta. Então, eles têm aquilo como a referência deles. É assim que eles têm esta visão. Aí você poderia dizer, mas o espírito não é cego, mas enquanto está ligado ao corpo, está limitado a ele. Então guarda as impressões do corpo. Então ele guarda a impressão, e quando ele retorna, né, no desdobramento pelo sono, o que for, quando ele retorna, é o conteúdo do inconsciente dele que vai determinar as vivências simbólicas oníricas. Aquilo que Jung chamou do inconsciente coletivo e do inconsciente pessoal. Ok? Sônia Miranda, de Poços de Caldas. Eu estarei aí em Poços de Caldas em novembro, para o encontro com a cultura espírita. Os espíritos sofrem no plano espiritual dores físicas se não têm corpos? É aquilo, Sônia, que eu acabei de falar aqui. Eles não têm corpos, mas podem sofrer pelo conteúdo emocional que eles guardam. Ainda a impressão psicológica daquela vivência em dor. Então, por ele ainda estar ligado às impressões físicas, ele pode sentir, sim. Pode sentir sensações de frio, de calor, o que são sensações eminentemente humanas deste plano. Mas pela ligação do espírito a esse mundo físico, ele pode sentir. Ok? Nelito Campbell. Também de Morrinhos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se vocês passaram pelo mesmo e-mail. Não. O e-mail é diferente. A cidade é a mesma, mas os e-mails são diferentes.
Nelito Campbell. Com que idade a criança deixa de ver os amiguinhos? Meu filho de 3 anos e meio fala o tempo todo como se estivesse vendo crianças. O que devo fazer? Como agir? Nelito, isso é normal. Até os 7 anos. Até os 7 anos, mas olha, com 5 anos vai diminuindo, com 6, não tem, mas de um modo geral seria até os 7 anos. Não, na hora que ele está falando com os amigos, deixa ele lá, brincando, curtindo a imaginação dele. Não crie nenhum obstáculo. Se ele disser alguma coisa do tipo assim, ah, meu pai, porque meu amiguinho diz que é pra eu ir não dormir, não. Uma coisa assim, qualquer coisa, sei lá, que contrarie. Não é uma orientação sua, ah, não, o seu amiguinho não está certo, não. Ele está errado, porque você tem que obedecer papai. Então, é agir como se de fato mesmo tivesse aquilo ali. Não queira reprimir, nem dizer que não existe amiguinho. Não, é a imaginação dele, é natural. Eu não tinha, não. Não sei se é porque eu via os amigos espirituais desde cedo, mas eu não tinha, não. Meus amigos, estamos chegando ao final desse nosso programa. E eu queria, retomando o contexto da alimentação, eu penso que a doutrina espírita é bendita e grandiosa exatamente por isso. Porque nos oferece todo o material para que analisemos, reflitamos e racionalizemos comportamentos. Não é porque vocês vão ouvir o que falo, vocês vão tomar como verdade. Não é porque vocês vão ouvir qualquer outra pessoa, ou mesmo lendo de algum espírito, por mais famoso e por mais, digamos assim, reverenciado que esse espírito seja, que aquilo ali deva ser uma verdade absoluta. Você tem que fazer o seu convencimento, passar pelo crivo da sua razão, e aí sim seguir adiante. Que seja a sua cabeça a sua sentença, assumindo, é claro, as consequências das suas decisões, sempre, porque isso que é o livre-arbítrio, tá bom? Então eu vou embora, vocês me queiram bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao coração de vocês. A gente se encontra aqui na próxima semana, eu aguardo você. Por favor, não vai faltar, porque senão eu vou computar, vou lhe dar falta da caderneta, tá bom? Tchau, gente. Beijo, beijo.